Gênesis 2, 18, logo no início da Bíblia. Amém? Esse daí tá facinho de achar. Gênesis 2, 18. Amém? Amém. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Aí pula lá para o 21, que aqui ele está falando que Adão deu nome para os animais, tal. 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma de suas costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Eles se tornarão uma só carne. Amém? Agora vocês fazem assim, ó. Lá em Apocalipse, bem no finalzinho. Apocalipse 21. Só virar a Bíblia. Amém? Apocalipse 21. Eu vou ler aqui do 1 ao 5. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Amém? Pode sentar. Irmãos, culto de missões. E o Senhor, Ele falou para mim assim: você fala do campo missionário mais difícil que tem, que é em casa. E como eu li aqui em Gênesis e depois no Apocalipse, para a gente ver que a Bíblia começa com um casamento e termina com um casamento. E aí, irmão, Jesus mesmo falou: o profeta em sua própria terra não tem honra. É o campo missionário mais difícil. E por que será que é o mais difícil? Porque ele é o mais eficaz. Não existe nada mais eficaz, irmão. Não existe nada mais eficaz do que uma família cristocêntrica, uma família evangélica. Se uma pessoa ela já consegue fazer um estrago no inferno, irmão, imagina uma família. E é por isso, irmão, obrigado. Imagina uma família, coisa linda. Uma família unida em prol de trazer o reino para a terra. Amém? E aí, irmão, por que será que é tão difícil? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Enfim, a gente vê que a Bíblia começa com um casamento e termina com um casamento. Mas o primeiro casamento da Bíblia, irmão, qual foi o primeiro casamento da Bíblia? A gente fala que é Adão e Eva, né? Mas não foi Adão e Eva. Foi Deus com o homem. A primeira aliança estabelecida foi Deus e o homem. E se vocês pararem dando um resumão, a história da Bíblia é: Deus fez uma aliança com o homem traiu essa aliança, e tudo que a gente está passando é para que ele restaure esse casamento. A gente acabou de ler aqui em Apocalipse: como uma noiva adornada para o seu noivo. Quem é o noivo? É Jesus. E aí, quem é a noiva? Somos nós, a igreja. O primeiro casamento foi a aliança de Deus com o homem. E aí Deus criou a mulher. Tudo que o Senhor faz é um reflexo do que Ele é. Então a relação do homem com a mulher é um reflexo da relação do homem com o Senhor. Amém? E como eu falei, irmãos, não tem nada mais poderoso do que uma família
cristocêntrica, uma família evangelística. Não existe. Não existe nada mais poderoso. E aí, irmãos, semana passada eu preguei sobre a igreja, né? Falei muito sobre o ministério. Mas a gente tem que entender, hoje eu vou um pouquinho mais fundo, irmãos. Os problemas da igreja, na verdade, são os problemas das famílias que frequentam a igreja. Os problemas que existem dentro da igreja, entre os irmãos, são reflexos dos problemas que essas famílias têm em casa. Do mesmo jeito que se a família tem coisas boas, ela vai trazer para a igreja e vai abençoar. Tanto problema quanto solução vem das famílias. Por quê? A igreja é formada de pessoas. A igreja forma o bairro forma a cidade, e assim vai. Então, os problemas da família, pessoal, refletem todo o bairro. Como eu falei, tanto o problema quanto a solução. Irmão, não sei se vocês sabem, mas Jardim do Éden, Éden significa prazer. Jardim dos prazeres. E o que Deus quer é que a nossa família, o nosso casamento, seja um reflexo do Éden. É um jardim de prazeres. Tem que ser assim. Mas a gente vê muitas vezes dentro de casa, infelizmente até com famílias cristãs, que dentro de casa não tem o que deveria ter. E aí é que começa. Por isso que o campo missionário é o campo missionário mais difícil. E hoje, irmãos, eu quero falar sobre 3 coisas fundamentais para que uma família seja cristocêntrica. Como eu falei, famílias formam a igreja, que forma o bairro, que forma a cidade, seja para o bem ou seja para o mal. E aí eu quero ler aqui 1 Timóteo 5,8, só para a gente ver a importância disso. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, quem não cuida de sua própria família é pior que um descrente. Sim, Deus querido, poderoso. E a primeira coisa, irmãos, que é necessário para que uma família seja cristocêntrica é comunhão. Comunhão, irmãos. Parece simples, né? Comunhão. E aí eu quero ler, é o meu versículo preferido, João 17, 22 e 23. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Isso aqui é Jesus orando por nós. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. E aí, irmão, uma grande pergunta que eu já ouvi algumas vezes: aonde a gente encontra mais comunhão? No bar ou na igreja? O que vocês acham? A gente tem mais comunhão no bar ou na igreja? No bar. Infelizmente, irmão, muitas vezes a gente tem mais comunhão no bar. E aí, por que tem mais comunhão no bar do que na igreja? Tem isso. Às vezes as pessoas no bar são mais verdadeiras. Mas no bar, irmão, eles estão sentados numa mesa. Eles estão no momento de comunhão. A gente senta aqui e olha um monte de nuca, irmão. Nuca, e alguém aqui na frente parado falando. Como é que vai haver comunhão? Como é que vai haver aliança se não tem nem mesa? Se não tem a conversa, o olhar no olho? A gente olha a nuca. E olhar no olho? E, irmão, até isso foi tirado da gente. Porque o culto de Santa Ceia, antigamente era assim. Culto de Santa Ceia, cada um traz um moji, cada um traz uma torta, cada um traz um bolo, um refrigerante. A gente senta, tem uma palavra ali, abençoa o alimento, come, conversa. Falta isso. Até isso foi tirado da gente. Tirado pelo quê? Pela tradição. Como eu falei semana passada. Até isso foi tirado. Porque se a igreja não tem comunhão, ela só obedece e ouve tudo que vem daqui. O que vem daqui você não pode questionar, inquestionável, e ninguém fala entre si e fica nisso. Então cadê a comunhão? E sem comunhão, irmão, como é que a igreja vai ser eficiente? Como é que a família vai ser eficiente? Mas enfim, hoje eu não vou falar de igreja, vou falar de família. Então, irmão, você não pode depender da igreja
para que você tenha uma comunhão. Você é responsável por criar essa comunhão na sua casa. A responsabilidade é sua, especialmente dos homens, ou de mães solteiras. Quem é autoridade na casa? A responsabilidade é sua. As coisas que eu vou falar daqui para frente, para quem não é casado ainda, é para quando for, já é para construir isso, serve para mães solteiras, serve especialmente para os homens, né? Que a Bíblia ela fala especialmente com os homens, porque eles têm o papel de autoridade na terra. E é bom também para que as meninas que vão casar um dia saibam que tipo de homem que elas têm que escolher. Tem que tomar muito cuidado. Amém? Então, irmão, não depende da igreja. Ainda mais você sendo cristão, é responsabilidade sua criar uma comunhão dentro da sua casa. E, irmão, como é que você cria comunhão? Com diálogo. É o que eu falei, sentar na mesa e conversar. No bar, tá todo mundo falando um monte de besteira. E eu uma vez ouvi uma jovem falando assim, ela se converteu e falou assim, hoje eu sou cristã e eu sinto saudade da comunhão que eu tinha na rodinha da maconha. Porque na igreja eu não tenho isso. Que pode ser a mesa de bar. Ela sente saudade dessa comunhão, dessa coisa, de você olhar no olho, conversar. Triste, mas isso, como eu estou falando, você tem a responsabilidade de fazer isso na sua casa. E isso é questão de diálogo, inteligência emocional. Você não vai conseguir ter comunhão e lidar com os defeitos e as qualidades do outro se você não souber lidar com as suas. Então você tem que ter a sua inteligência emocional para que você seja capaz de ouvir o outro sem julgar, sem pisar. E a gente que é cristão, irmãos, facilita muito, porque a gente tem um Deus que possibilita isso. A gente ama a Deus, a gente aprende a se amar e a gente é capacitado a amar o próximo. E, irmão, o fundamento de tudo, de todo relacionamento saudável é a amizade. Você pode ser marido e esposa, filho e filha, pai e mãe. Sem amizade é só um nome. É só um nome. Todo relacionamento saudável surge da amizade. A amizade é o fundamento, é o chão de todo relacionamento saudável. Isso está na Bíblia. João 15:13. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Por que pelo amigo? Porque pelo amigo você não tem nenhuma obrigatoriedade de amar socialmente. Não, eu tenho que amar meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa. Não, é amigo. Mas Jesus fala, não tem amor maior. Isso aqui é o que é graça. Você dá a vida por aquele porque você simplesmente ama. Graça, sem ter obrigatoriedade, sem receber nada em troca. Você simplesmente ama. E aqui, irmãos, dá para fazer um paralelo. Em Efésios 5:25, maridos, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Vocês conseguem ver o paralelo? Não há amor maior do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e entregou-se por ela. Amizade, irmão, amizade é tudo. Amizade é marido, esposa, filho, pai, mãe, enfim. Você realmente tem uma amizade, porque, como eu falei, isso vai refletir na igreja, isso vai refletir na sociedade, isso vai refletir na sua vida em geral. Você tem realmente uma intimidade, uma amizade. Quem é o seu maior confidente depois de Deus? É o seu marido? É a sua esposa? É o seu filho? É a sua filha? Deveria ser. Deveria ser. Ah, não, mas tem a minha amiga aqui que eu conto tudo e o meu marido não. Está errado, irmão. Está errado. Eu tenho um amigo aqui que a gente faz tudo junto, a gente conversa, e a minha esposa não sabe metade da minha vida, não sabe metade dos meus pensamentos. Está errado. E isso vai refletir na igreja, isso vai refletir na sociedade. Porque, irmão, na família, quando a gente sai para evangelizar, você é o santão, a pessoa nunca mais vai te ver. Mas quando você chega falando para alguém de casa, a pessoa sabe que você deixa a cueca em um lugar que não devia. A pessoa sabe que você não lava a louça. Ela sabe que você é preguiçoso. E aí? Ah, quer falar de Jesus agora? Não lava nem a louça? Aí complica, né?
Quer falar de Jesus agora? Não fez nem almoço. Como é que você vai querer destacar algo? Como que você vai querer impor um reino? Porque a gente está falando de cultura do reino aqui hoje. Eu já falei na semana passada, mas eu estou falando isso dentro da família. Como é que você vai querer estabelecer uma família cristocêntrica se você não faz as coisas básicas? Por isso que você fala e ninguém ouve. Porque você ainda não vive o suficiente para que seja atrativo. E uma coisa que a gente tem que entender, irmãos, como a Hillary falou de perdão. O mais maduro pede perdão primeiro, não é quem está certo. Quem entendeu o evangelho primeiro, pede perdão primeiro. Porque, irmão, muitas vezes é como discutir com uma criança. A criança não tem ideia do que ela está falando. Aí você vai lá e fala, tá bom, você me desculpa? Aí você chega e vai ainda falar assim, me desculpa por ter ficado com raiva do que você fez, porque a pessoa está errada. Ela está errada. Mas ela é orgulhosa. Ela não vai pedir perdão. Então você, para restaurar a paz em casa, o mais maduro dá o braço a torcer primeiro. É dever do mais maduro. Como está escrito lá em Romanos, o mais forte fortalece o mais fraco. E traz ele para cima. Mas o que acontece muitas vezes é quem está embaixo puxa. Então, você fez isso, você fez aquilo, aí o outro... Já implantou um inferno em casa. Já era. Cadê Jesus? Cadê a mansidão? Cadê o perdão? E aí, irmãos, isso é uma coisa que eu debato muito. No mundo, irmãos, pode ser normal falar, todo casal briga. Irmãos, isso não pode ser normal para um casal cristão. Isso não pode ser normal. Todo casal briga, é normal. Não é normal, irmão. A briga de um casal cristão tem que ser essas coisas bobas do dia a dia, tipo assim, não tirou a cueca de lá, não lavou não sei o quê. Mas quando chega no nível de colocar o dedo na cara, de humilhar, de ofender, isso é coisa do mundo, irmão. Você não pode falar que isso é normal, não. Isso não é normal. Se você se diz cristão, se você fala que eu sou um pequeno Cristo aqui no mundo, isso não é normal. Mas o mundo fala, não, briga de marido e mulher, ninguém coloca a colher. Isso é uma idiotice, irmão. Isso é uma idiotice. No mundo, essas coisas são normais. Dentro da igreja não pode ser. Para famílias cristãs, isso não existe. Aí agora, eu estou falando de marido e mulher cristão. A gente não pode buscar vida em quem está morto. Se você teve o desprazer de casar com uma pessoa que não é cristã, aí vai ser mais difícil. Porque como está escrito, não lembro onde está escrito, mas está falando, tanto o marido quanto a mulher crente, pela conduta, vai evangelizar o outro. Mas talvez ele não queira. E aí? Talvez ele simplesmente não queira. Talvez você tenha casado por carência. E agora? E é muito lindo esses testemunhos de eu apanhei 40 anos do meu marido, mas ele hoje se converteu. Será que ele se converteu ou ele só ficou velho e não tem mais nenhuma novinha para ele? Será que ele se converteu? Mas amém. Essas mulheres são mulheres que, pelo amor de Deus, eu apanhei durante 40 anos, fui traída durante 40 anos, mas ele agora é presbítero da igreja. Glória. Se ele realmente se converteu, amém, Jesus tem poder, irmão. Se ele realmente se converteu. Mas a questão é, será que ele só não ficou velho? Falou assim, tô velho, agora vou para a igreja para morrer salvo. E aí, irmãos, um versículo aqui que é auge quando os assuntos são esses. Malaquias 2, do 15 ao 16. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Aí lá vem o marido safado. Ou melhor, vem a mulher
Ô pastor, meu marido me judia de mim. Aí o pastor: Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. E logo embaixo está: Deus odeia o divórcio e também odeia o homem que se cobre de violência. Deus odeia o divórcio e odeia o homem que se cobre de violência. Ah, então se for violência física eu posso me divorciar? É óbvio, irmão. E se for violência psicológica? É óbvio. Se a gente que é ser humano, a gente fica odioso com essas coisas, imagina Deus. Não, mas Deus odeia o divórcio. Não pode, está escrito. Sabe o que Deus odeia mais também? Provérbios 6, 16 do 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Olhos altivos. Você tem sido arrogante para cima da sua esposa, ou esposa, você tem sido arrogante para cima do seu marido? Ainda mais o homem que é a autoridade. Às vezes ele usa disso para falar: não, eu falo e você faz. Deus odeia você. Deus odeia você. Não, mas tem que colocar rédea na sua esposa, não sei o quê. Deus odeia você. Deus te odeia. Olhos altivos, língua mentirosa. Você mente para sua esposa? Esposa, você mente para o seu marido? Deus odeia você. Aleluia, glória a Deus. Ou você mente para o seu pai, para sua mãe? Enfim. Mãos que derrubam sangue inocente, coração que traça planos perversos. Você já está traçando algo que você sabe que não deveria fazer no seu coração? Deus odeia. Pés que se apressam para fazer o mal. Tem que terminar mais cedo, que eu vou lá fazer um negocinho, senão minha esposa vai desconfiar. Deus odeia você. A testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Deus odeia você. Não, mas Deus odeia o divórcio. Uma coisa que eu falei até hoje no discipulado à tarde: Deus também odeia a mentira, irmãos. Mas Raabe mentiu e Deus aprovou. Vocês lembram que Raabe mentiu e Deus aprovou? Vocês lembram que quando o faraó estava mandando matar todas as crianças, nenéns, homens, perguntaram aos parteiros: nasceu algum homem aí? Ele falou: não, nasceu não. Mentiu. E Deus gostou. Por quê? Porque existem alguns princípios da Bíblia, irmãos, que a vida é sempre o primordial. Se Raabe tivesse falado que ele estava ali escondido, eles iam morrer. Se as parteiras tivessem falado que tinha nascido menino, não tinha Moisés, não tinha lei. Então Deus odeia a mentira? Sim, mas em prol da vida, você pode mentir. Você tem um marido bêbado que bate nos seus filhos. Eles chegam em casa doidão: cadê a criança? Não, foi na casa da minha mãe. Não está aqui, a criança está escondida debaixo da cama. Amém, irmãos. Deus odeia que mate? Odeia. Mas muitas vezes a justiça tem que ser feita. Então a gente tem que amadurecer o conceito. Odeia mentira? Óbvio. Mentir é pecado, óbvio. Mas em certas situações, para que a justiça seja feita, é necessário. Da mesma forma o divórcio. Não, mas o que Deus uniu, ninguém separa. Foi Deus que uniu isso aí? O marido que bate na mulher, a mulher bate no marido, um ou outro se trai, é um casal que mente, não tem comunhão nenhuma. Deus está nisso aí? É óbvio que não. Você casou pelas suas próprias pernas. Deus não abençoou nada disso. Não abençoou. Porque realmente o que Deus uniu, ninguém separa. Sim. No Éden não havia o pecado. Então, quando Deus fala isso, ele fala do casal do Éden. Sim. Quando saiu do Éden, se conta com o pecado. E o pecado faz divisão, separação. O pecado traz a morte. Então, irmãos, a gente tem que amadurecer esse conceito. Porque tem muitos pastores, líderes aí, que por eles não serem quem eles deveriam ser como maridos, eles falam para o irmão que também está errado, eles não têm autoridade para exortar. Não. Divórcio não. Coloca a rédea na tua mulher. Enquanto a filha de Deus está lá sofrendo.
E se serve ao contrário também, mas socialmente a gente vê que o caso do homem é infelizmente muito pior. Outra coisa que a gente tem que entender, irmãos, é que a igreja não é o hospital. Igreja não é hospital. Igreja é um quartel-general onde existe uma enfermaria. Porque, irmão, se a igreja é hospital, é o hospital mais ineficiente de todos. Porque a pessoa vem doente, fica doente, fica doente, fica doente, nunca vira um enfermeiro, nunca vira uma pessoa que cura. A gente não pode achar que vir para a igreja, irmão, vai solucionar a tua vida. O teu problema começou em casa. Você vai ter aqui pessoas que vão te auxiliar. Mas tudo depende de você. Irmão, igreja não é hospital, igreja é um quartel-general, igreja forma soldados. A gente cura quem está ferido para ser soldado e para o campo de batalha. Aqui não é um lugar de moribundo, irmão. Nós somos os únicos na terra que estão vivos. Glória a Deus, aleluia. E aí a gente tem que lembrar, o seu lar deve ser o melhor lugar do mundo para você, para sua família. Você que é esposa, quando seu marido sai de manhã, ele tem que ficar louco para voltar. E você, marido que sai de manhã, você tem que fazer a sua mulher ficar louca para você voltar também. Isso é um lar. Eu acho lindo, irmão, o exemplo de Davi falando com Salomão quando ele ia morrer. 1 Reis 2, do 1 ao 3. Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte, seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça os seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que você for. Isso aqui é um pai falando para um filho. O que ele falou simplesmente foi: obedece a palavra. Obedece a palavra e tudo vai bem. Veja o meu exemplo, obedece a palavra e tudo te vai bem. E isso é o marido para a esposa, é a esposa para o marido. E isso deve ser o seu legado para todo mundo, irmão. Então, o primeiro, eu vou correr aqui que está passando tempo. O primeiro foi comunhão. O segundo, que é necessário, é propósito. Primeiro você tem que fazer a base ali, como eu falei, a amizade é a base. Depois da base, você precisa ter o quê? Um propósito. E para que você tenha um propósito, quer dizer, para que você exerça esse propósito, você precisa de disciplina. E isso é uma coisa que eu já falei aqui várias vezes. Marcos 12, 30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Aí eu gosto de falar coração, oração, alma, louvor, entendimento, leitura, forças, jejum. E como é que você traz isso para a família? De coração. Conversa com teu filho, conversa com a tua filha, conversa com teu marido, conversa com a tua esposa. É um momento de comunhão. Se assentar à mesa. Hoje em dia cada um come num canto da casa. Não tem mais mesa, não tem mais aliança. Alma. Aqui, falando da igreja, a gente fala de louvor. Mas para você pode fazer alguma coisa com o teu filho, que nem eu comentei hoje. Amanhã eu vou ver a Casa dos Sonhos da Barbie em Campinas, irmão. Eu quero ver o sonho da casa da Barbie? Óbvio que não. É óbvio que eu não quero ver casa nenhuma de Barbie, mas eu vou por quê? Porque a minha esposa quer ir levar a irmã dela. Eu lá quero saber de Barbie, irmão. Mas tem coisas que você tem que fazer, porque o mais maduro, o mais forte, ele sacrifica. O dever do homem é sacrificar e o dever da mulher é adorar. Mas a mulher, ela só vai adorar se o marido sacrifica, uai. Como é que alguém vai te adorar se você não é digno de ser adorado? Isso eu estou fazendo paralelo com a relação da igreja para com Deus. Amém? Então a alma é você ver um filme, você fazer uma coisa que o seu filho, sua esposa gosta. Você pode não gostar, mas você faz. Porque você quer criar um ambiente de conexão de alma. Quando fala de amigo, não tem amor maior do que aquele da vida pelo amigo. Ele está falando de conexão de alma. Conexão de alma é mais forte do que conexão de sangue, irmão. Conexão de alma é muito mais poderoso. Há amigos mais chegados que irmãos. De todo o seu entendimento.
Vai aprender a tocar guitarra com teu filho. Vai aprender a tocar teclado. Vai aprender inglês com seu filho, com a sua esposa. Vai criar alguma coisa. Vocês precisam fazer alguma coisa juntos. Vocês precisam crescer juntos em conhecimento. Vai ler a Bíblia junto, vai estudar teologia. Vocês precisam ter momentos juntos. Porque senão você não tem um lar, você tem uma casa, um ambiente que habita, mas não é um lar. Porque não tem comunhão, não tem propósito. E de todas as suas forças, vai correr com seu filho, vai fazer uma musculação, cuidar do corpo. Gente, o evangelho é extenso, é a vida toda. É cuidar do corpo, cuidar da alma, cuidar da mente, cuidar da tua vida financeira, coisas que não são ensinadas na escola, não são ensinadas na igreja. Alguém precisa ensinar. Você, como autoridade na sua casa, você tem esse dever de ensinar como lidar com os sentimentos e lidar com a vida financeira, porque ninguém está ensinando isso. E uma coisa leva a outra, a pessoa se complica toda na vida porque não tem compreensão dessas coisas que deveriam ser básicas. E aí a gente tem que entender que a vida comum do lar é culto. O dia a dia da igreja, quer dizer, da família, é um culto. Está na Bíblia. 1 Pedro 3,7: Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar. Maridos, vivam a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Maridos que não vivem isso, Deus não está ouvindo sua oração. Ele falou aqui, vocês são herdeiros da mesma graça. Sua esposa não é menor que você e também não é maior que você. Vocês estão no mesmo lugar. Você tem que viver a vida comum do lar. Você também tem que lavar a louça, você também tem que limpar o chão. Viva a vida comum do lar. Está na Bíblia. E ele ainda fala aqui, com discernimento, tratando a sua mulher com dignidade. Quando você faz essas coisas que são básicas, como no mundo não faz, a mulher fica apaixonada por você, irmão. Você só precisa fazer o básico. Porque está todo mundo fazendo tudo errado, você vai lá e faz o arroz com feijão, você é o Superman. O Superman. Meu Deus, nunca que um homem fez isso para mim. Está na Bíblia. Se você lesse a Bíblia, você saberia como você tem que se comportar. Bíblia. É simples, é prático. E aqui, irmãos, eu queria falar mais com o homem, porque o homem é aquele que sai de casa, né? Normalmente. Hoje em dia, homem e mulher trabalham. Aí o cara fala, não, eu sou o provedor, mas a mulher também trabalha. Aí ela trabalha, ainda chega em casa e tem que limpar tudo, tem que limpar tua cueca. Você tem que viver a vida comum do lar. Bíblia, simples. E talvez, irmão, tem igreja que tem culto todo dia, né? Talvez você deva ir menos à igreja. Porque você aprende aqui, e se você está enfurnado na igreja o tempo todo, como é que você vai praticar o que você está aprendendo? Se é que você está aprendendo alguma coisa? Então talvez, se o que está faltando na sua casa é comunhão, talvez você deva ir menos à igreja. Porque se a sua família está destruída, o que você está vindo aqui fazer? Você está querendo construir o que aqui? Ah, mas eu estou orando. Seu filho não precisa da tua oração, ele precisa da tua presença. Jesus. Presença, conversa, comunhão. Foi o que eu falei antes. Em primeiro lugar na nossa vida, irmão, é Deus. Em segundo é a família. Em terceiro, o trabalho. Em quarto, a igreja. Em quarto lugar, a igreja. Deus, família, trabalho. Porque se não tiver trabalho, você não sustenta a família e também não ajuda na igreja. Igreja é em quarto lugar, irmão. Mas muitas vezes você vem para a igreja para você fugir de casa. Você fica lendo a Bíblia o dia todo, orando o dia todo, porque você está fugindo dos seus problemas pessoais, dos problemas que você tem com a sua esposa, com seus filhos. Ah, não, eu vou para Deus, eu vou para Deus. Não, você está sendo covarde. Você não está indo olhar no olho e resolver o problema. E como eu falei antes, as pessoas que têm papel de autoridade em casa,
tem que ensinar o que ninguém ensina. Inteligência emocional, inteligência financeira, são coisas fundamentais na nossa vida. Ricardo, você liga o ventilador, que agora tá brabo. Por favor. E aqui eu dei o exemplo de Davi antes, eu quero dar o exemplo de Ezequias. Segunda Reis 20, 16 e 19. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Não restará nada, diz o Senhor. Alguns de seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra que anunciaste, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Para quem não conhece essa passagem, Isaías chegou para Ezequias e falou assim: ó, veio o pessoal da Babilônia aqui, né? O que você mostrou para eles? Ele falou: mostrei tudo, o meu reino todo, todas as minhas riquezas. Grandão ele, né? Orgulhoso, mostrei tudo. Aí Isaías falou assim: tudo que você mostrou eles vão levar, inclusive eles vão levar a sua descendência. E ele vai castrar os seus filhos para que não tenha herança, para que não tenha mais pessoas da sua geração. Aí Ezequias falou assim: boa a sua palavra, porque ele entendeu que seria depois, quando ele já tivesse morto. Então você vê, Ezequias era um homem tolo. Ele falou assim: meus descendentes vão se ferrar? O problema é deles, eu vou estar morto? Então a gente aqui, trazendo para hoje, a gente fala de homens e mulheres que estão vivendo a vida do lar sem pensar no futuro. Estão nem aí: meu filho vai ficar com as minhas dívidas, vou arrumar um monte de problema, meu filho resolve. A pessoa que vive para Cristo, ela tem um pensamento longe, tão longe que chega na eternidade. E ela cria uma estrutura emocional, financeira, familiar para os seus filhos, para a sua descendência. E como o tempo já está acabando, eu falei de comunhão, falei de propósito. Em último lugar, a autoridade. Sem comunhão, propósito e autoridade, você não tem uma família cristocêntrica. E aí 1 Coríntios 11:1: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Muita gente fala: pô, eu não tenho cacife de falar isso. Mas você tem que ter. Você está imitando quem? Está imitando Lula? Você está imitando quem? Você está imitando Jesus, não está? Então, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque se você tem convicção de que você está imitando, que você está vivendo isso, por que você não falaria? Me imita, filho, pode me imitar. Eu estou imitando Jesus. Eu vou te aproximar dele. Isso é autoridade. Você precisa ser o exemplo. Irmão, se você não for a autoridade do seu filho, alguém vai ser. Ainda mais você que tem filha, alguém vai ser pai da sua filha se você não for. Alguém vai ser mãe da sua filha se você não for. Alguém vai ser se você não for. Alguém vai. Porque é necessidade do ser humano ter uma autoridade masculina e feminina. É necessidade. Se você pegar os estudos lá de psicologia, você vai ver. É necessidade. Vai buscar uma figura para servir, para seguir. Não sei se vocês sabem, irmãos, crianças, eles acham que os adultos são perfeitos. Criança não tem entendimento de nada. Ela acha que o adulto não erra. E por isso você tem que ser o exemplo. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Outra coisa que está muito complicada, irmão, você terceiriza seu filho. Meu filho precisa aprender alguma coisa, manda ele para a escola. Precisa aprender não sei o que, manda para o curso. Ele está mal, manda para a terapia. Seu filho não precisa de você para nada. O que você está ensinando? Você terceiriza seu filho para tudo. Seu filho, ele quer você, ele não quer outras pessoas. Amém? Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Adolescente, criança é uma coisa que desanima fácil. Tem que ter muito cuidado. A pior frase que tem, irmão, é você falar assim: me respeita, eu sou seu pai. Me respeita, eu sou sua mãe. Se você está precisando dar uma carteirada de que você é o pai e a mãe, é porque você não está vivendo de forma respeitável. Me respeita porque eu sou seu pai. Me respeita porque eu sou não sei quem.
Você precisa dar carteirada para que você receba respeito? É porque você não está vivendo de forma respeitável. Irmãos, a gente precisa lembrar, a nossa família precisa ser um trailer do céu. As pessoas têm que olhar para a nossa família, para a nossa casa e falar assim, nossa, é um trailer do céu, é um trecho do que vai ser a eternidade. Jardim dos prazeres. A sua casa tem que ser o antídoto, não o veneno. Irmão, mesmo que ninguém se converta, você deu o exemplo. Mesmo que ninguém se converta. Porque a única coisa que vai acontecer, uma coisa vai acontecer no céu, com certeza, é que ninguém vai poder falar, não sabia. Nunca ouvi falar nisso. Porque você vai dar o exemplo, a pessoa vai ver se ela vai seguir ou não. É com ela. E para finalizar, para você ver o poder da família. Êxodo 25 ao 6. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seu pai até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Então, alguém desobedeceu, aquela herança espiritual vai vir para você. Você tem o dever de ser aquele que vai quebrar o ciclo da sua família. Se você quer ser um cristão, você tem o dever de ser a pessoa onde, a partir de quem Deus vai começar a abençoar por mil anos. Vocês podem pegar para ver a família de vocês. Teve divórcio, o marido batia na mulher, sabe? Vai se repetindo. Ou então a família é fria, tem o pai e a mãe em casa, mas eles são emocionalmente ausentes. E vai passando, de geração em geração, até que um cristão que entendeu o evangelho vai lá e quebra o ciclo. Porque é necessário. A partir de você, as gerações podem ser abençoadas por 1000 gerações serão abençoadas. Irmão, tudo isso que eu estou falando não é para que você carregue culpa, porque a culpa ela acaba em si mesma. Eu sou culpado. É para que você tenha responsabilidade. Se você não tinha consciência de alguma coisa que eu falei, você tem agora, é sua responsabilidade fazer alguma coisa. Você não é culpado. É responsabilidade sua mudar o quadro, se ele ainda não está como deveria estar. Amém? A missão mais difícil é a família, porque é o evangelismo mais eficaz. Se uma pessoa já faz um estrago no inferno, imagina uma família. E a missão, irmão, missão é legado. E a nossa família é o nosso maior legado. É, Jesus. Aleluia. Vão lembrar de você como Ezequias ou como Davi? Para você ver, Davi fez lá as besteiras dele, mas a gente lembra dele como o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele foi homem. Ele pediu perdão, ele reconheceu o erro. Enquanto Ezequias acabou de ser abençoado, Deus prolongou a vida dele e falou assim: que bom que vai acontecer isso aí, não vou estar aqui mesmo. Legado, irmão. Legado e herança é a nossa principal missão. Amém? Agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.